Saudações, negada, eu sou seu irmão André Carpano e no vídeo de hoje vamos abordar um assunto de suma importância. Será que usos e costumes estão vinculados à salvação? Portanto, interessante isso, né? Bom, se você quer saber mais sobre esse assunto, à luz das escrituras, então chega mais, porque estamos começando com mais um Consertando as Redes. Negado, eu imagino que tanto vocês como eu, um certo dia já se questionou sobre isso. Se alguma coisa que possamos fazer ou algum regimento interno de alguma igreja pode ter um valor perto, igual ou superior do que diz as escrituras sagradas. Porque tem alguns regimentos que aparentemente estão dentro da palavra e tudo certo, tudo ok. E dá a impressão que aquilo tem um poder de te salvar. Porém, para que ele se enquadre nisso, devemos levar em considerações dois pontos de suma importância. Primeiro, o conceito que não tem nada a ver com nenhum tipo de RI, uso e costume, que são baseados em três doutrinas bíblicas. A da salvação, que vem somente em Jesus Cristo, não há outro caminho para você ser salvo e nem tem como você chegar a Deus através de outro caminho, somente entrando pela porta que é Jesus. A santificação, que seria abster-se do mundo e ter uma vida que seja longe das coisas erradas, contrárias à luz das escrituras, ou seja, separar-se. E lógico, a justificação. E tá aí um ponto um tanto polêmico. Porque nessa terra não há nada que nos faz justo diante de Deus. Mas existe algo que possamos fazer que declara a nossa justiça diante de Deus e dos homens. Que seria colocar a nossa fé, depositar toda a nossa fé na obra completa que Jesus fez na terra. Porque todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus, todo homem foi. Não existe exceção. E somente pela fé em Jesus Cristo nós podemos ser justificados. Não por obras e nem por mandamento de homens e muito menos por qualquer tipo de regimento interno. Nenhum RI tem esse poder e nem uso e muito menos costume. Segundo conceito, o cristianismo. Ou seja, ser um genuíno cristão. E isso é uma coisa que atribui muitas coisas, principalmente de não confundir santidade com promiscuidade e muito menos libertinagem. E lógico, não ter uma vida pecaminosa, que são várias coisas também, como por exemplo, viver em prostituição, roubalheiras, avareza, que é a mesma coisa que idolatria. Isso tem um bocado de gente, né? E principalmente preconceito. Porque tem algumas pessoas que imaginam que elas são a última bolacha do pacote e o resto é resto. Como por exemplo essas pessoas que falam, se você não for da instituição dele, você vai para o inferno. E se você não der dinheiro pro pastor dele, você vai ser comido de bicho. Então, à luz das escrituras, eu quero trazer uma breve história aqui que traz três grandes lições de suma importância sobre esse assunto. Nós vemos que um certo dia um dos apóstolos que andaram com Jesus, que foi o apóstolo Pedro, teve uma visão do céu, que ele via descendo do céu um vaso como um lenço, ou um grande lençol, que estaria atado pelas quatro pontas, onde estaria descendo para a terra, e cheio de animais de todas as espécies, de todos os tipos de animais. E uma voz lhe disse: "Levanta, Pedro, mata e come." E ele respondeu: "Jamais coloquei coisa impura ou incomum na minha boca." "De forma alguma, Senhor." E nisso nós vemos a nossa primeira lição, onde vemos que Deus estava começando a mudar os regimentos de Pedro. Porque podemos analisar que ele era um homem espiritual, era um homem de Deus, era apóstolo, que é uma testemunha de Cristo. Ele viu Jesus atuando na terra e viu Jesus ressurreto. Ele testificava de muitas coisas, ele era dentro. Porém, tinha alguns regimentos antigos e coisas que não eram o que Deus queria no momento. Deus tinha mudado muitas coisas e ele não conseguia entender. Ele era muito religioso, extremamente religioso. Porque quando Deus mostrou uma coisa para ele, mesmo o Criador mostrando, mesmo Jesus apresentando a ele, ele disse: "De modo algum, meu Senhor." E engraçado que nós podemos analisar que Pedro era um homem que quando andava, segundo a Bíblia, a sombra dele curava. Não existe relato bíblico que Jesus, a sombra dele curava, e de Pedro tem. Sem contar isso, era um homem que se falava vai viver, vivia, vai morrer, morria. Extremamente religioso, porém, mesmo com o Criador falando a ele, ele ainda questionava se era para fazer ou não.
porque a sua religiosidade estava acima da palavra de Deus. Ele não aceitava, mesmo com Cristo falando com ele. Só que nós vemos no versículo de número 15 que Deus fala com ele pela segunda vez, afirmando: não faças tu comum ou impuro o que Deus purificou. E vemos ali que Deus começou a quebrar a religiosidade daquele que andava, fazia milagre, curava, se falava vivia, se falava morria. Era um homem de Deus com sinais e maravilhas, porém religioso, e Deus estava quebrando, esmiuçando a religiosidade dele. Esse mesmo capítulo fala que depois de tudo isso, ele foi visitar alguns homens para transmitir a palavra de Deus. E quando um homem veio ao seu encontro, aconteceu uma coisa onde eu vejo o nosso segundo ponto. Hoje no versículo 25 e 26 diz o seguinte: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como tu. E nós vemos aí que o próprio apóstolo que andou com Cristo, uma testemunha da morte e ressurreição de Jesus, não aceitou ser adorado. Mas nos dias atuais nós vemos que existe alguns artistas do meio gospel que gostam disso. Inclusive, não são só eles. Existem pregadores, existem pastores. Se você conhece alguém que seja da sua igreja ou de outra, que está dentro disso, eu recomendo a você não seguir esse tipo de coisa, porque todos nós somos homens, não merecemos ser adorados. Somente Jesus Cristo Nazareno é digno de toda honra, de toda glória e adoração. Homem nenhum da superfície da terra deve ser adorado, e muito menos seguir tudo que ele fala como se fosse Deus. Logo após tudo isso, nós vemos que quando Pedro começou a pregar para eles, desceu-lhes o Espírito Santo, e o mesmo dom que eles tinham foi dado àqueles homens ali. E aconteceu uma coisa de suma importância entre tudo isso. O versículo de número 48 diz o seguinte: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, nós vemos nisso que Deus, além de estar quebrando a religiosidade de Pedro, e além de estar mostrando que ele não era para ser adorado, e ele mesmo testificou que não era para ser adorado, como está tendo hoje em dia, né? Algumas pessoas estão sendo adoradas. E o terceiro ponto, que é de suma importância: Deus estava quebrando ele para que ele não fizesse nenhum tipo de acepção. Ele não poderia querer dividir o povo que Deus escolheu, que Deus chamou, porque Pedro vinha da comunidade judaica. E Pedro estava ali pregando para quem não era judeu, para quem era gentil, como nós, que somos um povo que, segundo alguns dizem, não são escolhidos de Deus. Porém, Jesus quebrou a religiosidade de Pedro e fez com que ele fosse até esses que não são chamados aos olhos dos homens, daqueles que eram os escolhidos, daqueles que não tinham pedigree nenhum e muito menos tinham algum tipo de religiosidade. Se fosse nos dias atuais, seriam aqueles homens ou mulheres que não, as mulheres que não usam saia e os homens que não usam terno e gravata e andam barbudo. Porém, o Senhor Jesus ensinou ao apóstolo que não era para ter nenhum tipo de preconceito. E ali o apóstolo, confirmando tudo isso, se justificou diante da igreja e pediu para que eles também fossem batizados. Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto e também a sua opinião. E lógico, se você gosta de temas desse tipo, eu peço que você deixe nos comentários com a hashtag Consertando as Redes. Beleza então, negada? Ah, e antes que eu me esqueça, O seu conhecimento é o medo deles.